Nessa manhã, meu coração se volta para um texto que está em Hebreus capítulo 11, muito conhecido. Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Eu gostaria que nós repetíssemos juntos esta expressão tão conhecida, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos dizer todos juntos: sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez, irmãos: sem fé é impossível agradar a Deus. Dá-nos fé nessa manhã, Senhor. Nós humildemente oramos e te apelamos como Pedro fez um dia e dizemos: aumenta a nossa fé. Ou como aquele homem que levou o seu filho e disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Dá-nos nessa manhã um batismo de fé, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, eu escrevi no boletim de hoje uma mensagem que eu intitulei A Força dos Referenciais. E eu começo dizendo que durante 2000 anos de história, a Igreja de Jesus de Nazaré atravessou períodos de obscuridade, de trevas, de lutas, de batalhas sangrentas, cruentas. Atravessou a fúria de tiranos, de déspotas. Satanás procurou de muitas formas destruir a igreja, mas ele nunca pôde, porque Jesus havia dito uma coisa a Pedro. Jesus havia dito: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Poderão incomodar, trazer desconforto, angústia, tristeza, amarguras. Os efeitos colaterais da pressão do inferno sobre a igreja pode acontecer. Mas a palavra do Senhor Jesus, dita por Ele, da sua boca, nos dá a certeza de que nunca, em tempo algum, a igreja corre ou correrá o risco de ter as portas do inferno prevalecendo contra ela. Isso é, se pondo sobre ela, tendo vitória sobre ela. Porque a igreja, meus irmãos, esta empresa é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não é minha, não é de Cláudio, não é de João, não é sua, não é de líderes, não é da convenção, não é de ninguém. A igreja é o povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, resgatado pelo sangue do Cordeiro. E nessa manhã, eu quero dizer aos irmãos, aproveitando até a mensagem que escrevi para o boletim, de que o que manteve a igreja ao longo de 2000 anos, vencendo todos estes obstáculos, passando por todas as trevas, passando pela escuridão, passando, meus irmãos, por fases absolutamente desesperadoras. Houve momentos em que a igreja viveu escondida nas cavernas. Não havia notícia de igreja reunindo-se publicamente, mas ela nunca foi derrotada, porque ela sempre se moveu pela fé. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter sinais, milagres e prodígios, mas isso não agrada a Deus tanto quanto, nem se aproxima do quanto somente a fé pode agradar a Deus. Até porque sinais, milagres e prodígios são consequências da fé. Agora, é preciso que a gente nessa manhã descubra diferenças entre fé e fé. Em primeiro lugar, há uma fé que está na Bíblia, que é a fé que admite a existência de Deus. É um crer admissivo.
eu creio que Deus existe. E como eu creio sem ver, isso é um ato de fé. Mas esta crença que apenas admite, não nos leva a lugar algum quase. A Bíblia diz que crer em Deus, até os demônios creem e tremem. Você já leu isso? A Bíblia diz que até os demônios creem, e não somente creem, eles creem e tremem. Isto nos leva a entender que muitas vezes os demônios, como demônios, têm mais temor de Deus do que muitos de nós, que cremos e não trememos, e que brincamos com o nome de Deus, fazemos anedotas com o nome de Deus, brincamos com os valores de Deus, brincamos com a palavra de Deus, zombamos das afirmativas da palavra de Deus, anegamos com nossas atitudes, com o nosso comportamento, anegamos com a nossa própria palavra, e aí chegamos à conclusão de que há demônios que, paradoxa e ironicamente, são mais tementes a Deus, tremem diante de Deus, do que muitos que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Esta é a fé admissiva. Mas há outra fé. A outra fé que está lá em Efésios capítulo 2 e 10, quando diz assim: pela graça sois salvos, mediante a... E isto não vem de vós, é dom, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então existe uma fé salvadora, redentora. Existe uma fé que me abre os olhos e que tira as escamas, arranca o véu e me faz ver a salvação. Aquilo que durante anos eu não conseguia entender, de repente eu entendo que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, para que eu fosse livre, liberto, solto, vivesse olhando para os homens no rosto deles, tivesse os meus pecados perdoados, tivesse toda a desgraça da minha vida lavada por esse sangue. E por isso a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esta é a fé salvadora, e esta fé não é engenharia humana, esta fé não é produto de dogmas, de teologia, de arranjos, de acordo, de articulação. Eu não posso me juntar com alguém e dizer: vamos promover a salvação de Almeida, porque se eu fizesse isso, Almeida ia para o inferno. Eu não posso me unir com alguém e dizer: vamos promover a salvação de Antônio, porque se eu fizesse isso, Antônio ia para o inferno. A salvação não é produzida por articulações dentro da igreja, ou dos concílios, ou das convenções. A salvação é produzida pela fé, e a Bíblia diz que essa fé é dom de Deus. E diz: e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Antes, a glória da salvação é totalmente do Senhor Jesus Cristo. Eu estava lendo em Hebreus 4 hoje de manhã. A Bíblia diz que Jesus penetrou os céus. Ele penetrou. Esta expressão no texto original significa: ele varou, atravessou, invadiu. Ele foi aonde eu não podia ir, e chegou lá, depois de ressurreto, lá no trono, e disse ao Pai: estou aqui, o preço foi pago, e agora eu quero que os que são meus tenham liberdade de chegar aqui também. Então, amados irmãos, nós somos salvos pela fé. Glória a Jesus por isso. Nenhum de nós aqui foi salvo, ou nenhum aqui será salvo, a não ser pela fé no Senhor Jesus Cristo. Este é o segundo tipo de fé. Mas há outro tipo de fé que está em 1 Coríntios capítulo 12, que é um dom do Espírito, é um dom espiritual, que é a fé para operar milagres, sinais e prodígios. Essa é a fé que também é dom de Deus, né? Houve um indivíduo no Novo Testamento que um dia encontrou-se com Pedro, viu Pedro fazendo milagres, e de repente ele foi para perto de Pedro, chamou Pedro num canto e disse: olha, me dê um pouco desse poder que eu lhe pago muito bem. Como era o nome dele? Lembram? Como era o nome dele? Desse que tentou comprar poder? Elimas? Ele disse: me dê um pouquinho desse poder, deixa eu botar a mão nos enfermos, eles ficarem curados, deixa eu expulsar demônios e eu lhe pago bem. Pedro disse: olha,
você pegue o seu dinheiro e guarde com você para a sua própria condenação, porque você não tem parte nesse ministério. Não misture dinheiro, operação financeira com obra de Deus, com poder de Deus, com coisa de Deus, porque são mundos completamente diferentes. Não faça esta confusão. E o pobre do Elimas ainda olhou para Pedro e disse: ore por mim. Ele aperreou-se e disse: ore por mim. E Pedro não orou. Pedro disse: vá você orar. E talvez Deus tenha misericórdia de você e perdoe a malignidade do seu coração. Isso é outro tipo de fé. É a fé que olha para um paralítico e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Isso é fé. Fé que está em crise nos dias atuais. Fé que precisa ser restaurada, mas que também é dom de Deus. Então, somente aí nós já descobrimos 3 tipos de fé. E é por isso que o texto que nós lemos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, meus irmãos, prestem atenção, eu sempre digo que a fé está para o universo espiritual como a gravidade para o universo físico. Será que a gente poderia estar sentado aqui ou andando se de repente a lei da gravidade desaparecesse? Não, ia ficar um de cabeça para baixo, outro boiando, muita gente ia ficar colada no teto, porque o que nos prende à realidade do ponto de vista físico e material, à Terra, ao planeta, o que é? A lei da gravidade. Assim também é a fé. Sem fé eu não dou um passo na vida espiritual. Sem fé eu não caminho, não vou à frente. Agora é preciso que também nós entendamos que não é a fé na fé. Há muitas pessoas que dizem: fulano tem muita fé. Não interessa o volume de fé. Ele pode ter uma carreta de fé, um navio de fé, um trem de fé, um jumbo de fé. Porque a fé na fé não produz coisa alguma. Não é fé na fé. Não é se encher de fé e agora dizer: eu tenho tanta fé que sou capaz de crer em tudo. A Bíblia nos ensina que o que dá força à fé, o que dá suporte à fé, é o objeto da nossa fé. É em quem nós estamos tendo fé. É para onde direcionamos a fé. Se eu posso dizer que tenho fé num pé de coelho, não vale nada. Estou gastando minha fé à toa. Estou rasgando fé como quem rasga dinheiro. Eu posso dizer que tenho fé numa corrente. Eu posso dizer que tenho fé numa moeda e ando com ela. Eu digo: isso aqui eu tenho muita fé. Não é superstição, é fé. Não, não é fé, é superstição. O que valoriza a nossa fé é que a nossa fé não é fé em anjos, não é fé em querubim, não é fé em serafim, não é fé em arcanjo. A nossa fé é em Jesus de Nazaré. Amém? Este é o segredo da fé. Sem fé em Jesus é impossível agradar a Deus. É a fé nele, voltada para ele, direcionada para ele, posta nele. A Bíblia diz: aquele que crê em Jesus será salvo. É ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amados irmãos, o que nos sustenta, talvez você não tenha percebido isso mesmo sendo crente, mas o que nos sustenta na guerra é a fé. Quando a gente está triste, atribulado, amargurado, vencido, derrotado, portas fechadas, sem comunhão, cabeça baixa, o andar pesado, encurvado, a gente tem vontade de jogar tudo para cima, de desistir, de rasgar, de dizer: não quero mais saber disso. Mas existe alguma coisa no nosso coração menor do que um grão de mostarda, que foi colocada lá não por esforço meu, mas por obra do Espírito Santo, que se chama fé. E é esta fé que nos impulsiona para frente. Amém? Então,
Aí no boletim você vai encontrar 2 axiomas da verdade teológica. O primeiro, só Jesus salva, é pacífico. E o segundo, esta afirmação de Paulo que diz: o justo viverá pela fé. O justo não vive do que vê. Toda a mitologia romana e grega, os pagãos, criaram um princípio falso que dizia: você precisa primeiro sentir para poder crer. Experimentar é o ver para crer. No entanto, a Bíblia inverte essa perspectiva. E a Bíblia nos ensina que não é ver para crer. Como é que a Bíblia ensina? É crer para ver. Eu não preciso ver para crer. Há coisas que eu nunca vi e creio porque a Bíblia diz. Há coisas que eu ainda não vi e creio porque a Bíblia diz. Eu ainda não vi a Nova Jerusalém, mas sei que vou para lá. Eu ainda não vi o céu, mas sei que vou morar lá, tem meu lugar guardado, reservado. Creio. Como disse Caio numa cruzada em Londrina, num ginásio de esportes lotado, ele disse: meus irmãos, depois desse culto eu vou pegar um avião e vou para o Rio de Janeiro. Se vocês ouvirem a notícia de que o avião caiu e ninguém escapou, vocês aplaudam Jesus, disse ele. Batam palmas para Jesus, porque quando essa notícia sair, eu já estarei lá no céu, contemplando os olhos brilhantes do meu Salvador, de Jesus de Nazaré. Isso é fé. Fé, diz a Bíblia, que é esta certeza absoluta de que eu não preciso sentir nem ver para caminhar, de que o diabo pode criar um círculo de opressão, mas eu caminho porque eu tenho os olhos da fé. A fé é uma coisa tão tremenda que Jesus, referindo-se a Abraão numa discussão com os fariseus, ele disse: vosso pai Abraão viu o meu dia, o dia do Calvário, e nele se alegrou. E como foi que Abraão, cerca de quase 2.000 anos antes, 3.000 anos antes, viu o dia de Jesus? Foi com os olhos físicos? Não, ele viu por isso ele é chamado o pai da fé. O justo, disse Paulo, viverá pela fé. Para que o justo caminhe, meus amados irmãos, a coisa é a seguinte: ele sente, amém. Não sente, amém. É por isso que Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, usou 16 vezes a palavra psique, mente. Porque a fé do justo não está plantada nas suas sensações, no sistema nervoso, mas na mente. É aqui que ela se encontra. Por isso a Bíblia diz ainda que nós devemos usar o capacete da salvação. Tudo acontece aqui. É aqui que as coisas acontecem. E é aqui que o diabo lança suas setas destruidoras, ardentes na nossa mente. Mas aquele que vive pela fé vai singrando os mares, devagar e sempre. Eu tinha um irmão que uma vez comprou um calhambeque mesmo, uma fubica, como se dizia antigamente, e mandou pintar no para-choque do calhambeque dele, para-choque traseiro bem grande, devagar e sempre. Porque quem vinha atrás se irritava com a velocidade e começava a buzinar. E ele mandou pintar devagar e sempre. Às vezes o justo vai devagar, mas sempre, não para. Às vezes ele vai lentamente. As circunstâncias fazem com que ele perca a velocidade da carreira. Ele vai devagar, mas vai, e vai chegar em nome de Jesus. Porque o justo viverá da fé. O que nós precisamos nesse mundo tão difícil, nessas horas em que nós vemos os valores da fé cristã serem quase que massacrados, é ter olhos de fé, para ver além da bruma, além da cerração, para ver além das nuvens negras, para ver além do circo que o diabo arma, para ver além das muralhas que ele levanta. E uma coisa que certamente deixa o diabo irritado é quando você pode olhar para ele e dizer: olha, o muro é alto e eu não posso pular, as nuvens são negras, mas eu creio que eu vou passar para o lado de lá. Eu atravesso, Deus vai abrir esse Jordão e eu vou atravessá-lo a pé enxuto. Louvado seja o nome do Senhor. Só a fé
produz isso, meus irmãos. A fé remove montanhas. A Bíblia registra quando Jesus disse aos discípulos: olhe, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que se conhece, vocês dirão a esse monte: saia daqui e lance-se ao mar, e isso acontecerá. O universo da Bíblia é o universo da fé. Não é da crendice nem da superstição, mas da fé genuína na pessoa de Jesus de Nazaré. Um dos maiores referenciais da igreja ao longo de todos estes 2000 anos tem sido a fé inabalável em Jesus. A igreja sofredora, como ficou conhecida, a igreja que viveu sob o comunismo nos anos de ferro, a igreja na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia principalmente, na Rússia, onde ela foi perseguida, torturada. Eu tive o privilégio de conversar com homens como Richard Wurmbrand, que foi torturado até escrever um livro, Torturado por Amor a Cristo. Conheci alguns dos homens que foram quase que martirizados. E todos os que eu conversei me afirmaram a mesma coisa. O que me manteve, o que nos manteve de pé, foi a fé. Se o diabo não conseguiu atingir o depositário, esse lugar onde a fé está guardada. O Wurmbrand, já velhinho, conversou comigo, um polonês, passou 14 anos sem ver a esposa, porque tiraram a sua esposa de casa e disseram a ele: de manhã, à tarde ela volta, ela vai apenas para o interrogatório. Passou 14 anos sem vê-la. Deixaram esse homem 30 dias em pé, colado na parede, olhando para a parede. Teve suas unhas arrancadas com alicate. Foi mergulhado alternadamente em água gelada e água quase fervendo. Houve todo um destempero emocional na vida desse amado servo de Deus. Fizeram de tudo para que ele negasse a fé, porque precisavam de que um jornal tivesse a manchete de que um cristão havia negado a sua fé. Ele sofreu mais de 20 anos as torturas mais inimagináveis, mas ele disse a mim: a fé Satanás nunca conseguiu tocar. Louvado seja o nome de Deus. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu conversei com aquele homem, eu disse: meu irmão, eu pensei que eu tinha problemas, mas eu sou um chorão gratuito. Depois de ouvir a sua história, depois de ver tudo que você passou, depois de ver tudo que você sofreu e continua essa caminhada, eu sinto vergonha de ir a Deus e orar pelo que eu chamo de problemas na minha vida. Amados irmãos, fique na nossa mente esta afirmativa bíblica nessa manhã: sem fé é impossível. Não é difícil não. A Bíblia não diz que é difícil não, ela diz que é impossível. Não há possibilidade de se agradar a Deus a não ser vivendo uma vida de fé. A fé que diz: Senhor, está ruim, está difícil, não sei se eu aguento, mas pela fé eu vejo o que o olho humano não vê, e pela fé eu contemplo a vitória do Senhor sobre o diabo, e pela fé eu encarno hoje as palavras de Jesus quando ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. Eu dizia a um amado irmão essa semana: Deus não precisou mais do que uma noite para livrar toda uma nação. Uma noite e uma insônia. Amã havia influenciado Assuero a destruir os judeus, principalmente Mardoqueu, de quem ele tinha uma raiva horrorosa. Mardoqueu era o espinho na carne dele. Finalmente ele obteve do rei a ordem para matar Mardoqueu e dizimar com a nação judaica num dia.
Hoje é domingo, o rei disse: amanhã, segunda-feira, você está liberado, pode destruir todos os judeus que você quiser, a começar de Mardoqueu. Quem é que poderia salvar esse povo em 24 horas? É por isso que eu gosto de Deus. Como diz Caio, Deus vem por onde ninguém espera. Não adianta você esperar Deus pela porta da frente, às vezes ele entra por ali, ó. Às vezes ele entra por ali, às vezes ele entra, ninguém sabe por onde, mas chega. Eu não sei por onde ele vem, mas ele chega, amém? Aí Assuero foi dormir. O rei foi dormir, deitou-se na sua alcova, tomou seu ocadil. E cadê o sono? Vira para lá, vira para cá. Daqui a pouco o lençol está parecendo um mulambo no meio da cama e o rei não dorme. E ele diz: não é possível, não comi nada que me fizesse mal, estou tranquilo e não durmo. Disse: bom, eu vou dar uma lida, vou ler. Ele era como eu. A leitura tem um efeito tremendo assim para me fazer dormir. Traga um livro para eu ler. Biblioteca enorme, o cara foi lá, pegou um livro. Coincidência? Não, a mão de Deus. Tum. Trouxe o livro que era um boletim de ocorrências do reino. Era o BO do reino. Era o boletim de ocorrências, o livro de atas. Tudo que acontecia tinha que estar no livro. Aí ele começou a ler. Aí tinha lá escrito: dia tal, hora tal, 2 eunucos, fulano e cicrano, armaram um plano para matar o rei. Mas o plano foi descoberto por um judeu chamado Mardoqueu, e os 2 eunucos foram presos, executados, e assim o rei escapou. Aí ele mandou chamar o ordenança e disse: diga uma coisa, eu ainda não sabia disso aqui, isso aqui para mim era segredo. Coisa interessante, quer dizer que tinha 2 eunucos que queriam me matar. Disse: rei, estava tudo pronto, estava, e eu fui salvo por esse judeuzinho aqui, Mardoqueu. Sim, foi ele, foi a intervenção dele que lhe salvou. Se esse homem aqui já foi compensado, houve alguma recompensa, prêmios? Não deram nada a ele, nada, nem um muito obrigado. Não, está errado. Aí o dia amanheceu. Para encurtar a história, você sabe quem morreu na forca que Amã havia preparado para Mardoqueu? Quem morreu foi Amã e seus 10 filhos. Por causa de uma insônia. Deus não precisou mais do que uma insônia do rei para virar a história de um povo. Agora, bonito é o que Naamã, é o que Deus fez antes. Fez com que Amã fosse ao rei, mandou chamá-lo. Amã chegou todo satisfeito. Era aquele tipo que gostava de estar nos tapetes, nos palácios, ao contrário de Jesus, não é? E o rei olhou para ele e disse: quando a gente quer honrar uma pessoa, o que é que a gente faz? Aí Amã disse: é comigo, e eu vou botar para quebrar. Sabe o que é que a gente faz? A gente pega o cavalo do rei, com as mantas do cavalo do rei, com a corte do rei, bota mais um pregador na frente da procissão dizendo: este homem é homem honrado, este homem é homem honrado. Preparou toda a passeata. Pensava que era para ele. Aí Assuero, o rei, disse: pois isso que você disse e acabou de dizer, faça tudo isso com Mardoqueu, o judeu, e você é quem vai na frente honrando ele. Virou a bola. Aí sai o cortejo com Amã, Mardoqueu montado no cavalo do rei, e Amã na frente. Se esse que vem aí é honrado, é homem de bem, e o rei o ama, e o povo todo aplaudindo. Quando acabou aquilo, diz a Bíblia que Amã cobriu a cabeça com um saco de tanta vergonha, correu para casa, e a esposa dele, apesar de pagã, deu-lhe o conselho mais sábio do mundo. Disse: olhe, se eu fosse você, eu saía de perto desse povo, porque se Deus começou a levantar os judeus e a honrar os judeus, saia de perto, porque a tragédia na sua vida vai ser grande. E o resultado é que na forca morreram não somente Amã, o maligno, mas 10 filhos
foram pendurados ali. Eu encerro dizendo a você que está atravessando lutas e tribulações, todos nós enfrentamos as nossas tribulações e temporais. Olhe para a tribulação com os olhos da fé e diga para Satanás: não adianta aprontar, porque eu ando pela fé no meu Senhor Jesus Cristo. É nele que eu confio. E eu quero dizer a você, Satanás, que a história está na mão dele. E enquanto ele existir, ele é eterno. As coisas vão andar e terminar do jeito que ele quer. Amém, amado? Vamos ficar de pé. Vamos repetir o tema desta meditação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mais uma vez. Sem fé é impossível agradar a Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela herança da fé. Te agradecemos porque o Espírito Santo um dia abriu os nossos olhos e plantou a fé no nosso coração. E por mais fundo que seja o poço, ainda que seja uma cova de leões, uma fornalha de fogo ardente, ainda que haja um mar pela frente e inimigos por trás, ainda que haja um Jordão transbordante impedindo a entrada na terra da promissão, Tu nos destes a graça de termos os olhos da fé, e pela fé nós vemos o mar vermelho aberto, pela fé nós vemos o Jordão partido, pela fé nós vemos leões na cova de boca fechada, pela fé nós vemos, ó Deus, o Teu povo no mundo caminhando em vitória, pela fé nós vemos o céu, pela fé nós vemos a nova Jerusalém, onde iremos habitar, pela fé. Por isso pedimos ao Senhor que nessa manhã aumente a nossa fé. Nós não queremos, Senhor, ser pessoas que têm poder e não têm fé. Por misericórdia, encha-nos de fé. Fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda. Fé que nos faça ler a Bíblia e descansar no que está escrito. Fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Te louvamos porque a Tua palavra diz que o justo viverá da fé ou pela fé. O justo não vive na expectativa dos sinais. O justo não vive daquilo que toca, daquilo que pega, mas a Tua palavra diz que ele vive da fé. Esta coisa que manteve homens, como diz o capítulo 11 de Hebreus, dos quais o mundo não era digno, porque tiveram olhos para ver o invisível, para ver com as lentes da fé. Pedimos que Tu possas dar a cada um de nós nessa manhã os telescópios, as lunetas da fé que um dia os profetas tiveram e viram tão longe. Pai, ensina-nos a caminhar no conforto da fé, em nome de Jesus. Amém. Amém?